Olá pessoal, eu sou Cláudia Dias, artista plástica e professora de arte quilt. Sou formada na Universidade Federal de Minas Gerais e lá uma das técnicas que mais gostava era a aquarela. Pintei várias aquarelas, paisagens, florais, que é o que eu gosto. E hoje estou aqui para mostrar a vocês um pouco do que eu sei, dos materiais que eu utilizo e um pouquinho da técnica também. Gente, a aquarela é muito legal. Ela é transparente, translúcida, não é uma técnica muito difícil, mas a gente precisa de um pouquinho de treino. A gente pode fazer araguadas ou então mesmo fazer pinturas, como paisagens, florais, pessoas, né? Com um pouquinho mais de treino, a pessoa vai adquirindo a técnica e vai ficando cada vez melhor, né? Para cada técnica, a gente tem vários materiais. O mercado hoje é muito rico em materiais, então oferece uma gama de cores, de produtos que a gente pode usufruir e eu vou mostrar isso para vocês. A característica principal da aquarela, então, vejam bem, é a transparência, né? Então, vocês lembrem disso. O que a gente vai fazer aqui é colocar pigmento em cima de pigmento e assim fazer uma belíssima pintura para os seus bordados ou mesmo para o quadro que vocês queiram colocar na sua casa. Para começar uma pintura, é essencial a organização do material e ter tudo à mão para que não haja imprevistos. Então tenha sempre um potinho com água para você limpar os seus pincéis, uma água limpa para você sempre utilizar na diluição das suas tintas, um godê para você colocar as tintas, né? Pode ser um pratinho branco. O importante disso daqui é que você tenha um fundo branco para você ver as cores das suas tintas. Eu uso também lápis macio, 4B, 5B, 6B, para desenhar no tecido ou então no papel. Se você quer usar uma caneta, hoje no mercado existe aquelas canetas Hotfix que depois vão desaparecer com calor, né? Você pode usar também. E existe uma coisa muito legal no mercado, é que são os lápis que desmancham com a água. Então tem o grafite, esse daqui é um lápis grafite, ele é totalmente grafitado, mas existem um lápis mesmo com a madeira, né? Que ele, com o tempo, você vai usando a aquarela, ele vai desaparecendo também, tá? Bom, para usar também, para facilitar o trabalho de vocês, existem pipetas no mercado que você vai colocar dentro da tinta e vai colocar dentro do seu godê, para você não precisar de entornar, de derramar essa tinta e fazer muita confusão aqui no seu trabalho, tá? Então, esses suprimentos, eles são essenciais na hora de vocês executarem. Papelzinho, papel toalha, para enxugar o pincel de vocês, ou mesmo auxiliar na pintura. Então, pessoal, tenha à mão sempre esse material para que o seu trabalho flua e que você curta esse momento tão prazeroso. Como eu disse para vocês, existe uma infinidade de materiais no mercado. E assim acontece com os pincéis também, né? Então, eu utilizo pincéis desde esponjas, né, com espumas, que são para cobrir áreas maiores, né? Pincéis chineses que têm uma qualidade muito boa, que existe no mercado. São pincéis já próprios para aquarela. Porque o que acontece na aquarela? A aquarela, o pincel tem que ser bem macio para a tinta correr, tá? Então, percebam que é um pincel bem macio, de uma cerda um pouco mais longa, né? Esse daqui tem até uma pontinha, para vocês verem como que ele é redondo e com uma pontinha em cima. Ele não é totalmente redondinho, não. Então, esses aqui são os pincéis chineses. Existem já no mercado pincéis sintéticos, porque antigamente a maioria das pessoas, ou então muito antigamente, usava somente pincel com pelo de animal, tá? Hoje em dia, com desenvolvimento e tecnologia, existem pincéis no mercado sintéticos, tá? E que dão um efeito muito interessante, quase similar
o pincel com pelo de animal. E também os pincéis, né, de pelo de mata, de pelo de coelho, que são considerados os próprios para realizar a pintura em aquarela, tá? E uma novidade que hoje em dia existe no mercado são os pincéis que têm um depósito de água. Esses pincéis eles facilitam principalmente quando a gente vai viajar. E aí a gente já coloca a água dentro desse reservatório, aperta e a água já vai fluindo pelo pincel, né? Então são pincéis muito interessantes. Eu acho melhor utilizá-los quando eu estou viajando, porque o controle às vezes da água no pincel ele não é muito adequado ao que você, às vezes sai um pouquinho mais de água do que você esperava, né? Então, basta você procurar. Os preços dos pincéis são um pouco salgados, mas existe, como eu disse a vocês, existe no mercado já os sintéticos e esses dá para a gente fazer alguma coisa mais interessante sem precisar colocar muita mão no bolso, né? E sobre as tintas, pessoal, tem tanta coisa linda que você fica quase enlouquecido com tanta cor bonita e tantas possibilidades, né? Para quem gosta de pintar ou quer pintar em papel, existe no mercado muita quantidade de tinta. Desde aquelas dos amadores até os profissionais. Desde os colegiais até os profissionais. O que difere cada uma dessas, né? O que difere é a qualidade do pigmento. Então, as profissionais têm uma carga de pigmento muito maior do que uma linha colegial, né? Eu trouxe para vocês para mostrar o que é uma linha profissional, né? São aquarelas que possuem uma carga de pigmento muito grande e que podem vir tanto em bastão, que são essas que eu tenho aqui na minha mesa, quanto em bastão, em pastilhas, quanto em bisnaguinhas, que parece aquelas pastas de dente pequenininha, né? Então, aquela já vem molhadinha. Essas aqui, não, elas são sequinhas e você vai molhando com o pincel para você diluir a tinta, né? Então, existe no mercado uma gama muito grande de tintas para vocês utilizarem. E essas tintas podem ou não usar no tecido? Claro que pode, né? Essas tintas você pode usar no tecido, sim, só que tem um problema. Como vocês querem bordar e às vezes querem lavar o bordado, essas tintas não são laváveis. Se você lavar, vai sair tudo. Mas quando é feito com cuidado e não precisa lavar, eu acho que é até um pouquinho mais adequado por causa da carga de pigmento que elas têm, tá? Às vezes você não encontra uma cor no mercado ou então que seja adequado para tecido. Então, você pode utilizar essas tintas também. No mercado, existem várias tintas para tecido, né? Aquarela em tecido. A gente tem uma muito conhecida, que é da Acrylex, que é a Aquarela Silk. Tem outras também muito boas, eu utilizo outra. Só que essas tintas, elas têm um componente a mais que elas ficam aglutinadas assim no fundo. Vocês têm que lembrar de mexer o tubinho antes de começar a utilizar, tá? Balançar bem para que essa tinta que está acumulada aqui no fundo, esse pigmento, ele dilua nessa solução e você tenha uma maior utilização dessa cor aqui que está dentro desse tubo. Tá? Então, balança bastante para que a cor ela dilua nesse substrato aqui, tá? Então, o que acontece? A gente pode utilizar esses materiais que são apenas para papel no tecido e a gente pode utilizar, logicamente, a tinta adequada, que é a tinta para tecido, aquarela para tecido. O que caracteriza essa aquarela, né? Ela é uma tinta bem aguada, né? Eu acho até que no caso você queira cores mais claras, você pode diluí-la melhor, né? Existe também um líquido para você diluir essa aquarela.
ela pode também ser diluída com a própria água, né, e você utilizar no seu trabalho. Com a tinta própria para o tecido, você vai poder bordar o seu trabalho, fazer a sua pintura e depois lavar. Com a outra tinta, não. Então, pessoal, sobre as tintas, era isso que eu queria falar a vocês. E agora vamos falar sobre os lápis aquareláveis, aqueles que vão fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Gente, e agora os lápis de cor, né? Os lápis de cor aquareláveis, quanta possibilidade, quanta cor, quanta novidade. Hoje, no mercado, existe uma gama enorme de lápis de cor, desde os Faber-Castell, né? Os Carandache, os Derwent Ink Intense. São várias as possibilidades. E tem outras marcas por aí também. Eu estou falando dessas porque essas são as que eu utilizo. Logicamente que eu vou falar para vocês também do que pode e o que não pode ser utilizado aqui no nosso trabalho em tecido. Esse pode não é bem não pode. Eu estou querendo dizer que você vai poder trabalhar, mas não vai poder lavar o seu trabalho depois. Mas existe no mercado um lápis de cor que ele pode ser lavável depois. Ele é da marca Derwent Ink Intense. Além dos lápis de cor, existem pastéis que você pode utilizar passando o pincel nas pontas ou mesmo desenhando com esses bastões, né? Você desenha e depois você dilui. Então, o que faz? Qual que é a diferença desse lápis para um lápis comum? Ele é aquarelável, então você passa o pincel com água em cima do desenho que você já produziu e aí ele vai dissolvendo e vai criando uma característica de uma tinta bem fluida. Então, após a sua pintura realizada com tinta, ou então mesmo, se você não quiser investir nas tintas e quer ir direto para o lápis de cor, você pode utilizá-lo diluindo com a água e depois enriquecendo ainda com traços do próprio lápis de cor. Né? Então, esse é um lápis que dá infinitas possibilidades. Se você tiver áreas pequenas, pode realizar já a sua pintura de uma vez, não precisa ter tinta para você realizá-la. Né? Agora, para áreas maiores, eu indico a vocês terem sempre uma aquarela, uma tinta para vocês fazerem uma base e depois vir trabalhar com lápis de cor. Ele vai enriquecer bastante o trabalho de vocês. A pintura em aquarela pode ser feita tanto em papel quanto em tecido. Né? Para aquelas que querem realizar alguma coisa em papel, existe no mercado papéis já especializados, né? Papéis que têm gramatura para aguentar aquela carga de água que é a aquarela e são papéis desde de textura muito fina com textura mais porosa, mais ondulada. Geralmente, os álbuns para fazer a pintura em aquarela, eles já vêm selados em volta, tá? Para quê? Para que você tenha uma firmeza e o seu papel não ondule. Então, eles já vêm selados, tá? E quando você terminar a sua pintura, você vai destacar isto e vai ter a sua pintura separada. Então, cada vez que você for utilizar o seu álbum de pintura, ele vai estar selado, te dando esse suporte para que seu trabalho não fique ondulado por causa da carga de água. Né? E existe no mercado vários tamanhos, conforme o desejo do freguês. Para falar sobre a aquarela em tecido, né, eu vou abordar aqui tecidos que são de algodão, tecido de seda e que não sejam sintéticos. Né? Geralmente eu utilizo esse tipo de tecido para fazer as minhas aquarelas. Se não for um sintético que não absorve muito, aí a tinta realmente não vai pegar, tá? Então, geralmente eu uso a tricoline, o linho, a seda, a cambraia de linho para fazer os trabalhos e realizar os bordados também. Eu trabalho muito com seda
e a seda tem uma tinta especial. Eu uso tinta que é fixada com vapor, mas não é o nosso objetivo aqui. E uso os tecidos de algodão e tecidos de linho para fazer os tecidos para os bordados, né? As pinturas para os bordados. Então, esses trabalhos, quando são realizados em tecido, eles precisam ficar firmes, né? De preferência em bastidores, bastidores redondos, bastidores quadrados. Para quê? Para que fique uma superfície bem esticada, né? E essa tinta possa correr levemente aqui em cima do seu tecido, né? Mas quando eu utilizo também outros materiais, como o pastel aquarelável, lápis aquarelável, eu também gosto de utilizar um suporte de madeira com uma colinha para segurar esse tecido, né? Passa a cola de contato. Essa cola não vai aderir ao seu tecido, ela é uma cola que ela não adere depois que ela seca na madeira, ela não vai aderir ao seu tecido. E aí você vai esticar o seu tecido e vai realizar o seu trabalho aqui, fazendo todas as interferências e intervenções necessárias com o lápis e com o pastel aquarelável. E agora, pessoal, vamos começar a pintar? Agora é a parte mais divertida da aquarela, hein? Então, primeiramente, vocês, como eu já disse antes, vão organizar na mesa de vocês todo o seu material. Então, eu tenho aqui as minhas tintas, os meus pastéis aquareláveis, tenho aqui o meu lápis de cor, os pincéis e o trabalho que eu vou executar. Então, uma característica, como eu disse a vocês, da tinta aquarelável, ela é solúvel em água, né? Então, vocês vão colocar num godê ou num pratinho branco, um objeto que tem uma superfície branca, um pouquinho de tinta. Lembre-se sempre de colocar pouquinho. Por quê? Porque a característica da aquarela é a transparência e a fluidez. Então, se você coloca muita tinta, ela vai ficar opaca, né? Essa tinta, principalmente essa que a gente usa, que tem mais fácil no mercado aqui no Brasil. Existem outras, mas quanto mais fluida, mais bonita a aquarela fica, né? Então, coloquem pouco no godê de vocês. Essa daqui já vem com um bico apropriado para vocês somente pingarem. Então, pinga, né? Já deixa. Isso depende também do tamanho do trabalho de vocês, né, gente? A característica dessa tinta, dessa pintura, é você ir adicionando cor ao seu trabalho. Então, você começa com aguadas bem claras e aí, com o tempo, você vai escurecendo os detalhes e vai enriquecendo a sua pintura, né? Então, você vai utilizar uma água bem clarinha, bem limpinha, né? Você pode usar conta-gota, seringa ou então mesmo uma pipeta para você capturar essa água, né? Não sair pingando água para todo lado. E aí você pinga isso no seu recipiente, no seu pratinho branco, né? Pinga um pouquinho, isso dá um controle incrível do seu trabalho. E aí você mistura um pouquinho da sua tinta com um pouquinho dessa água, vai experimentando a tonalidade que você deseja num papelzinho, né? E aí você utiliza no seu trabalho. O que acontece com a aquarela quando você pinta o tecido seco? Quando o tecido está seco, você tem um controle maior da água, porque a tendência da pintura em aquarela é a água se expandir, formando blocos, formando manchas, né? Então, se você não quer e quer traços mais definidos, você utilize sempre o tecido um pouco mais seco. Se você quer que aquela aquarela se expanda, vire manchas, aí você pode molhar com o pincel mesmo, ou localizadamente, ou então no seu trabalho inteiro, molhe o seu tecido, não encharque. O importante dizer para vocês que se não se encharcar,
tendência do pigmento ela sempre abrir, vai ficar manchas muito grandes. E aí você vai trabalhando o seu desenho, né, conforme a brincadeira que você deseja realizar. Então, quer fazer partes mais controladas, utilize o tecido seco. E aí você pode brincar e misturar os tons, tá? Você pode fazer mistura de cores, né? Então, eu estou fazendo aqui um arranjo floral. Tá vendo que o tecido seco, eu tenho um controle maior? Eu coloquei primeiro a cor mais clara e agora um pouquinho mais escura, tá? Isso que dá essa leveza da aquarela. As meninas que gostam de floral vão gostar bastante disso daqui, tá? E aí você pode utilizar também a tinta conforme ela veio no recipiente. Então, quando você utiliza ela mais concentrada, mais forte ela vai ficar no seu desenho, né? Se você utilizar ela um pouco mais diluída, ela vai ficando clara, né? E essa que é a beleza da aquarela.
Pronto, meninas, acabamos a nossa pintura, mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Quando estiver pintando, vocês vão utilizar vários pincéis, ou então, na hora que vocês estiverem mudando a cor, vocês vão lavar o pincel previamente para vocês utilizarem. Porque se usar o mesmo pincel em várias cores, vocês vão adquirir uma cor, às vezes, não muito desejada. E aí a pintura não fica legal. Então, lembre-se sempre, tenha sempre um suporte para você lavar o seu pincel antes de continuar a sua pintura, ok? Então, meninas, a aquarela é mais ou menos isso mesmo, tá? O que vocês vão ter em mente é que, como é uma tinta à base de água, vocês vão ter que ter um controle maior sobre isso daí, tá? Na hora que coloca a tinta no tecido, a tendência é a tinta abrir. Existe no mercado também algumas coisas que a gente usa na pintura em seda. Geralmente na pintura em tricoline, linho, a gente não utiliza, né? Mas o que vocês têm que ter em mente é a quantidade de água que vão colocar no pincel. Quanto mais a água, mais o pigmento vai expandir. Quanto menos água, ele vai ficar um pouquinho mais no lugar e vai ser um pouquinho mais controlado. Vocês viram no vídeo aí como que ficou os desenhos que eu realizei. Viram também que nas flores azuis eu coloquei um pouco e a tinta abriu bastante, ficando flores maiores. Então tenham sempre em mente isso daí. E aí depois eu vim com lápis de cor para mostrar para vocês como que funciona, como que vocês vão poder enriquecer o trabalho e ficar um trabalho cada vez melhor, né? E entrando bordado aí, eu acho que vai ficar sensacional, né? E aí, gente, é isso que eu tenho que falar para vocês, que eu tinha que falar para vocês, né? E espero vê-las numa próxima e espero poder ajudar sempre. Muito obrigada. Bye.